vamos agora para a segunda aula. E o título de nossa segunda aula é Introdução ao Velho Testamento. Introdução ao Velho Testamento. Então, vamos começar abrindo no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24, outro capítulo do Novo Testamento que fala sobre a ressurreição de Jesus. A gente já viu em Mateus 28, agora a gente vai ver sobre a ressurreição de Jesus em Lucas. Antes de ler, eu quero fazer uma observação, tá? Na nossa primeira aula, eu enfatizei que Jesus é o nosso único mestre. Isso nos conduz a uma segunda questão, que é assunto da segunda aula. Se Jesus é o nosso único mestre, onde nós podemos aprender a respeito de Jesus? Se Jesus é o nosso único mestre, onde nós podemos aprender a respeito de Jesus? Onde nós podemos saber o que Jesus ensinou? E a resposta é a Bíblia. Então, a Bíblia é o livro que Jesus deixou com o registro do seu ensino. É isso. E nós vamos ver que a Bíblia, nós vamos ver agora que a Bíblia, ela se divide em duas partes principais. Tem o Velho Testamento e tem o Novo Testamento. A primeira parte, o Velho Testamento, são os livros escritos antes de Jesus nascer. A segunda parte, o Novo Testamento, são os livros escritos depois de Jesus nascer. Ao longo do nosso curso, nós vamos analisar livro por livro, de forma introdutória. Nós vamos fazer introduções, nós vamos ver de forma ampla, de forma geral, o que tem em cada livro. Os livros escritos antes de Cristo nascer, Velho Testamento. Os livros escritos depois de Jesus nascer, Novo Testamento. Vamos ler aqui e depois eu vou comentar algumas coisas adicionais. Lucas 24. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. Antes de continuar aqui, só contextualizando. Então, essa aqui ele está falando das mulheres que foram visitar o sepulcro de Cristo no primeiro dia da semana, e é aí que elas vão encontrar, eles vão constatar que Jesus ressuscitou. Verso 2. E acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Então, verso 6. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou, estando ainda na Galiléia. Então, Jesus já ressuscitou. As mulheres tiveram encontro aí com 2 anjos. E aí vai vir o verso 7. Dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Então, Jesus ressuscitou no terceiro dia. Ele morreu na sexta-feira. Primeiro dia da sua morte foi a sexta. Segundo dia da sua morte foi o sábado. E no terceiro dia foi domingo. Aliás, deixa eu falar um detalhe aqui. A Bíblia não diz que Jesus ressuscitou 3 dias depois de morrer. Sabiam que 3 dias depois é uma coisa, terceiro dia é outra. O terceiro dia, se você vai contar, o primeiro dele morto é sexta, o segundo é sábado e o terceiro é domingo.
3 dias depois, teria que ser que passou um intervalo de 3 dias. A Bíblia não fala que passou um intervalo de 3 dias, fala que foi no terceiro dia. Só uma observação. Isso aí é língua portuguesa, tá bom? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que depois, no verso 13, e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação da morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram aos sepulcros, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não ouviram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Para aí. Agora pulem para o verso 44. Lucas capítulo 24, agora o verso 44. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes entendimento para que lhe compreenderem as escrituras. Então, vamos analisar esses textos que eu acabei de ler. O que está acontecendo aí? Jesus ressuscitou, mas você vê que alguns dos seguidores de Jesus, eles tiveram dificuldade com essa situação de Jesus morrer. Então você vê que eles achavam que Jesus não tinha que morrer. E assim, para a gente que vive 2000 anos depois, a gente tem que reconhecer que é mais fácil para nós aceitar esse negócio que Jesus morreu. A gente está acostumado a falar sobre a morte de Jesus, a crucificação de Jesus. Mas, para quem viveu ali naquele momento imediato, a gente tem que entender que tinha um fator emocional muito forte de Jesus morrer crucificado. Isso é um baque muito grande. Às vezes a gente se descontextualiza, né? É muito fácil a gente, 2000 anos de cristianismo, falar assim, como é que o cara não queria aceitar que Jesus ia morrer? Gente, usa um pouco da sua cabeça, né? Eles amavam Jesus. Eles amavam Jesus. Alguns até perguntam assim, Jesus não avisou que ele ia morrer? Avisou, mas o emocional não é assim. Ele avisou muitas vezes, mas era muito baque. Era muito baque. Imagina Jesus sendo crucificado, os caras engolir isso, era muito difícil. Então, quando você pensa em uma pessoa que você ama muito morrendo, uma pessoa hoje, você ama muito morrendo, é um baque. É um baque. Agora, imagina você convive com Jesus, Jesus faz um monte de milagre, aí depois você recebe a notícia que ele vai morrer. É muito difícil. Então, você vê que todos os discípulos de Jesus, eles estavam envoltos nessa angústia emocional.
Eles estavam muito angustiados a ponto de que não conseguiam nem imaginar que, mesmo tendo morrido, ele ia ressuscitar. O baque era muito grande, entendeu? Você tem que imaginar que eles estavam tudo confuso, tudo muito baqueado. Jesus sendo crucificado é muita humilhação, é muita humilhação. É muita humilhação. Então, só que aí Jesus vai trazer eles de volta para a realidade. E é aí que eu quero que vocês vejam como que Jesus vai falar nos versos, vou ler de novo aqui os versos 25, ele vai dizer: ó nécios e tardo de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes que dele se achavam em todas as escrituras. O que Jesus está dizendo aí? Jesus está dizendo que o que aconteceu comigo é o que já estava escrito nas escrituras. Ele está dizendo, vocês já deveriam saber que ia acontecer isso comigo, porque a escritura dizia. E aí, no verso 27, começando por Moisés, o que quer dizer começando por Moisés? Porque Gênesis, que é o primeiro livro da escritura, é um livro de Moisés. Ou seja, começando pelos livros de Moisés, começando por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, foi explicando de passagem por passagem. Então você vê que essa passagem nos mostra a importância que Cristo dava para a Bíblia. Então, eu comecei essa aula aqui com uma questão. Eu comecei com uma questão. Eu comecei essa aula com a seguinte questão: Jesus é o nosso único mestre. Mas como que nós sabemos sobre o ensino de Jesus? E aqui, no dia que Jesus ressuscitou dos mortos, nós temos a nossa resposta. Nós sabemos sobre Jesus a partir da Bíblia. Então veja que os discípulos, eles estavam confusos a respeito de Jesus, sem entender o que estava acontecendo, eles amavam Jesus. A gente tem que entender que essa angústia aqui que eles estão é porque eles amavam Jesus. Só que eles não estavam tendo entendimento sobre Jesus, sobre a obra de Jesus, sobre o que Jesus fez, eles não estavam entendendo porque eles não estavam analisando Jesus com base na Bíblia. E aí Jesus falou, se vocês voltarem para a Escritura, vocês vão entender que é isso que deveria acontecer. Eu ia morrer e eu ressuscitei. E eu vou te explicar aqui. Vou explicar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, e assim vai. E a mesma coisa no verso 44. São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Tá certo? Então, essa é uma das passagens que provam para nós que tudo o que nós cremos a respeito de Jesus vai estar na Bíblia. Então, na Bíblia nós encontramos a doutrina de Cristo, nosso único mestre. Você vê que quando os discípulos aqui, eles ignoraram a Bíblia, por causa desse desespero, esse desequilíbrio emocional, quando eles deixaram de lado o que estava escrito, eles ficaram confusos a respeito de Jesus. Eles estavam até questionando se Jesus era realmente quem dizia que era. Então, bom, tendo dito isso, o próximo ponto aqui é a gente entender que neste contexto aqui, dos versos 27 e 44, quando Jesus fala aqui Escritura, que é a Bíblia, ele está falando sobre o que nós chamamos de Velho Testamento.
Ele está falando sobre o que nós chamamos de Velho Testamento. Tá? Esse termo, Velho Testamento, não é um termo que nós inventamos, tá? Não é um termo que nós inventamos. Velho Testamento é uma expressão que o apóstolo Paulo usa para se referir aos livros que foram escritos antes do nascimento de Cristo. Então, vamos entender isso daqui. Você vê que esse texto de Lucas aí que eu li, em que momento isso aconteceu? Em que momento isso aconteceu? Foi quando Jesus ressuscitou. Então, se foi quando Jesus ressuscitou, até então, os livros da Bíblia que existiam eram de Gênesis a Malaquias. Por quê? Porque os livros, a partir de Mateus, foram escritos depois da ressurreição de Jesus. Então, aqui é o dia da ressurreição de Jesus. Então, se é o dia da ressurreição de Jesus, ainda não tem os livros do Novo Testamento. Então, vamos ficar bem claro. O Velho Testamento são 39 livros inspirados por Deus, escritos antes de Jesus nascer. E depois que Jesus ressuscitou dos mortos, os apóstolos de Jesus escreveram o Novo Testamento, que são os 27 livros escritos depois da ressurreição de Jesus pelos seus apóstolos. Mas nós vamos falar sobre esses livros escritos pelos apóstolos depois da ressurreição de Jesus, nós vamos falar em outra aula, é a aula 3. Agora nós estamos falando sobre o Velho Testamento. Pois bem, vamos falar um pouco mais sobre o Velho Testamento. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam aí é que o Velho Testamento, Jesus mostra aí que o Velho Testamento, que são os livros escritos antes dele nascer, vocês viram que o Velho Testamento é sobre Jesus. Vocês viram aí que o Velho Testamento é sobre Jesus. Porque nos versos 20, 25 a 27, olha só o 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. Então, olha só, em todos os livros de Moisés, em todos os profetas, em todas as escrituras, era possível encontrar Jesus. É isso que ele está mostrando. Porque é dito aí que ele pegou todo o Velho Testamento e ele falou aqui, o Velho Testamento é sobre mim. E a mesma coisa é no verso 44. Que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas, nos salmos. Então, a gente tem que entender que o Velho Testamento é sobre Jesus, ou seja, os livros escritos antes de Jesus nascer já ensinavam a doutrina, o ensino que Jesus ensinou enquanto ele esteve na Terra. Então, é por isso que a gente lê o Velho Testamento. Porque Cristo é o nosso único mestre, e Cristo, nosso mestre, ele nos ensinou que esses são os livros inspirados por Deus. Entenderam? Jesus nos ensinou que de Moisés, de Gênesis até Malaquias, são livros inspirados por Deus e que são livros sobre ele e que trazem o ensino dele. Então, se Cristo é o nosso único mestre, se o ensino de Cristo, que ele ensinou nos 3 anos e meio que ele esteve na Terra, se é isso que eu tenho que seguir, então eu tenho que valorizar os livros que ele me ensinou para aprender a doutrina dele. Dito de outra forma, durante o seu ministério de ensino de 3 anos e meio em Israel, Cristo usava a Bíblia de Israel, que é o Velho Testamento, para ensinar. Logo, a Bíblia de Israel, que é o Velho Testamento, concorda com o seu ensino, e por isso nós, discípulos de Cristo, guardamos tudo que Jesus ensinou, Mateus 28, por isso nós guardamos o Velho Testamento.
tá? É por isso, inclusive, que nós, protestantes, nós evangélicos, o nosso Velho Testamento tem uma pequena diferença em relação ao Velho Testamento dos católicos romanos. Então, deixa eu falar um pouco sobre isso. O Velho Testamento dos católicos romanos, ele é igual ao nosso Velho Testamento, com a diferença que eles têm 7 livros a mais. Então, os católicos romanos, eles têm 7 livros a mais no Velho Testamento. O resto é igual. O resto é tudo igual. Esses 7 livros são diferentes, tá? Por que nós não temos esses 7 livros? Bom, se você ler esses 7 livros, eles não trazem nenhum ensino que vai justificar qualquer diferença que ele tem em relação a nós. Mas o ponto é o seguinte: o ponto é exatamente que Cristo é o nosso único mestre. Então, se Cristo é o nosso único mestre, nós cremos no Velho Testamento porque Cristo nos ensinou a crer. Nós, como cristãos, nós nos convertemos a Cristo, nós somos discípulos de Cristo. Logo, até o cânon do Velho Testamento que nós temos precisa ser conforme Cristo nos ensinou. A gente não pode dizer assim, a gente tem o Velho Testamento aqui, mas não foi o que Cristo ensinou, porque aí não seria Cristo o único mestre. Então a pergunta é: o Velho Testamento que Cristo usava, ele tinha esses 7 livros a mais que no catolicismo romano tem? Não. Então, até hoje, se vocês pegarem a Bíblia dos judeus, os judeus até hoje, o Velho Testamento, vocês vão ver que a Bíblia deles só tem os livros que tem na nossa Bíblia. Não tem esses 7 livros a mais. Então, esses 7 livros a mais, nós não removemos livros nenhum. São eles que acrescentaram. Você não pode acrescentar ao cânon que Cristo usava. Então, o Velho Testamento que Cristo usava era igual ao nosso, por isso que a gente usa esse Velho Testamento, que é o que os judeus do tempo de Cristo utilizavam. Então, os judeus do tempo de Cristo tinham esses livros, de Gênesis a Malaquias. Então, a gente tem também. Porque se os judeus do tempo de Cristo usavam essa Bíblia, Cristo usava essa Bíblia. Vocês vão ver Cristo debatendo com os fariseus sobre muitas coisas. Muitas coisas. Mas tem uma coisa que Jesus nunca diz contra os fariseus. Ele nunca diz que eles tinham a Bíblia errada. Ele nunca disse que ele tinha a Bíblia errada. Pelo contrário, em João capítulo 5, Jesus fala assim, ó, vocês examinam as Escrituras, mas vocês deveriam vir até a mim para ter a vida eterna. Jesus tinha a mesma Bíblia que os outros judeus. O que ele discordava era da maneira que essa Bíblia é interpretada. Então, nós não podemos acrescentar livros que não faziam parte do Velho Testamento de Cristo. Vocês estão entendendo? O nosso Velho Testamento tem que ser exatamente com os mesmos livros que Cristo lia e ensinava. Então, por que nós cremos no livro de Gênesis? Porque Cristo nos ensinou a crer no livro de Gênesis. Por que nós cremos no livro dos Salmos? Porque Cristo nos ensinou a crer no livro dos Salmos, Daniel, Isaías. Aliás, se você ler os 4 evangelhos que contam a história de Cristo, vocês vão ler que esses livros são citados por Cristo como livros inspirados por Deus. Então, Cristo cita esses livros como parte da Escritura que falava sobre ele e que tinha a doutrina dele. Então, esse é o Velho Testamento. São os livros inspirados por Deus antes do nascimento de Cristo e que Cristo aprovou e recebeu como a palavra de Deus. Bom, se vocês entenderem isso, então, que o Velho Testamento é cristocêntrico, que o Velho Testamento é sobre Cristo, que o Velho Testamento, ele conduz a Cristo, nas palavras do próprio Jesus, esses livros testificam de mim,
Olha só que poderoso. Jesus falou, esses livros aqui, de Gênesis a Malaquias, testificam de mim. Então, isso já é suficiente para você amar, ler e estudar esses livros. Pois bem, se você ler esses livros, olha só, agora vocês vão entender algumas coisas sobre esses livros. Vamos falar sobre o conteúdo desses livros. Ao longo desse curso, nós vamos nos aprofundar nele, ou seja, nós vamos ter aulas parecidas com o que os discípulos tiveram aqui. Jesus deu aula para ele sobre Gênesis a Malaquias. Nós vamos fazer isso também. Então, se você ler esses livros, vocês vão ver que esses livros, eles começam com a criação do mundo, Gênesis 1, é a criação do mundo. E só que a maior parte desses livros é contando a história de Israel. Como que Israel começou a existir, como que Israel se tornou uma grande nação, como que Israel passou a ter um rei. O foco é Israel. Fala de outros países, fala de outras nações, fala de outros reinos, mas a principal nação que esses livros do Velho Testamento falam é sobre Israel. E aí algumas pessoas ficam na dúvida, por que todo esse foco em Israel? Por que tem que contar sobre a origem da nação de Israel? Por que tem que dizer quem eram os reis de Israel? O que eles fizeram? Será que é porque eles eram os melhores reis do mundo? Aí você lê sobre a história deles, você vai ver que não eram os melhores reis do mundo. Alguns eram muito bons, outros eram zero à esquerda. Então, para quê? Bom, se você entender que o Velho Testamento é sobre Jesus, aí você vai entender por que tem esse foco. Porque Israel é o país de Jesus. Esses reis, o rei Davi é o antepassado de Jesus. Ele é o tataravô de Jesus. Então, por que o Velho Testamento não tem o foco? Nós vamos focar na história da China. Eu sou brasileiro, queria que contasse a história do Brasil, começando Portugal, da onde que surgiu Portugal. Eu acho que isso aí seria meio chato, né? Mas por que não outras nações? Porque o Velho Testamento é cristocêntrico. Ou seja, ele está te contando a história do mundo sob a perspectiva de te levar até Jesus. E por isso, o foco em Israel. E não somente o foco em Israel, o foco na tribo de Judá. O foco nos descendentes do rei Davi. Por que esse é o foco? Porque é tudo sobre Jesus. Então, o Velho Testamento é assim. O Velho Testamento é a história do mundo, desde a criação do mundo, aí vai te levando de geração em geração, geração em geração, vai funelando, 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 até que quando você chega no Novo Testamento, você chegou em Jesus. Então, o Velho Testamento, ele te ensina a enxergar o mundo sob uma perspectiva cristocêntrica, sobre os eventos, sobre os acontecimentos que conduziram a Cristo. Então, é exatamente essa perspectiva aqui que Cristo apresenta no dia da sua ressurreição. Ele vai dizer no dia da ressurreição, olha, vocês não estão entendendo, vocês estão confusos, porque vocês se esqueceram que o Velho Testamento é sobre mim. Então, a Bíblia tem duas partes, repito, a Bíblia tem duas partes, Novo Testamento, Velho Testamento. Velho Testamento é os livros antes de Cristo e sobre como o mundo foi conduzido até chegar a Jesus. Pois bem, tendo dito isso, deixa eu falar aqui de forma resumida agora sobre os livros do Velho Testamento. O Velho Testamento tem duas seções principais, tá? Duas seções principais. Deixa eu contar aqui para vocês. Muita gente não percebe essas divisões que eu vou contar, mas entender essas divisões ajuda muito a entender os livros. Então, são duas seções principais. A primeira seção começa em Gênesis
e termina em Esther. Começa em Gênesis e termina em Esther. Aliás, eu aconselho os irmãos que estão acompanhando a abrir no índice da sua Bíblia. Abra no índice da Bíblia para você ver os livros. Então, de Gênesis até Esther é a primeira sessão. O que é importante entender sobre essa primeira sessão? Essa primeira sessão é uma longa história. Tá? Essa primeira sessão é uma história só. São várias histórias. Pense numa série. A série é uma longa história, só que tem vários capítulos, né? Tem vários capítulos, mas eles unificam numa longa história. Então, essa história de Gênesis até Esther é a história desde a criação do mundo e do início da nação de Israel até o fim do cativeiro babilônico. O que foi o cativeiro babilônico? Foi quando Israel deixou de ser um país. Então, é uma longa história sobre o começo do mundo e sobre o começo da nação de Israel até quando a nação de Israel quase acabou e Deus restaurou a nação. É o fim do cativeiro babilônico. Não precisa se preocupar em entender tanto agora, porque a gente vai ter outras aulas que a gente vai se aprofundar em cada uma dessas histórias, tá? Mas isso aqui é uma visão geral que eu estou dando. Então, de Gênesis a Esther é uma longa história com foco na história de Israel. De Jó até Malaquias é o que nós chamamos de spin-offs. Eu vou explicar o que é isso. Talvez alguns não saibam, tá? Mas é o seguinte, de Jó até Malaquias, o objetivo dos livros é se aprofundar naquilo que já foi dito nas histórias. Então, você tem uma longa história, e aí você tem livros se aprofundando em detalhes dessa história. Então, por exemplo, lá no livro de Gênesis, tem o período dos patriarcas. O livro de Jó está se aprofundando em uma pessoa que viveu naquele período, que é Jó. Lá no livro de 1ª e 2ª Samuel, tem a história de Davi. O livro dos Salmos está te aprofundando em um detalhe sobre Davi, que é os Salmos que ele compôs. Lá no livro dos Reis, tem a história de Salomão. Lá no livro dos Reis, diz que Salomão escrevia provérbios. Mas ele não te dá detalhes desses provérbios. O livro de Provérbios está te dando detalhes. Então, entenda o seguinte, de Gênesis até Esther é uma longa história, de Jó até Malaquias, é dando detalhes dessa história, dando detalhes da história que já foi narrada. Então, é tipo assim, tem o filme principal, que é de Gênesis e Esther, e tem outros filmes contando detalhes daquele filme principal. No cinema, eles chamam isso de spin-off. É quando tem filmes adicionais dando detalhes, de Jó até Malaquias, é isso. Agora, dentro dessa segunda divisão, tem duas subdivisões, que é os primeiros 5 livros da segunda divisão, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Deixa eu te dar uma perspectiva sobre esses 5 livros. Esses 5 livros se chamam os livros da sabedoria. O que são os livros da sabedoria? Os livros da sabedoria são para você meditar e refletir sobre princípios que já estavam na história. Então, Deus te deu uma longa história de Gênesis a Esther,
e depois ele te deu 5 livros para você meditar nos princípios dessas histórias. Então, por exemplo, você leu lá no Êxodo que Moisés deu leis. Não matarás, honra teu pai e tua mãe, não roubarás, etc. O livro de Provérbios é para você refletir e meditar sobre essas leis. Ou seja, em Êxodo, as leis são dadas de forma, no contexto de uma história, e não são dadas com muitas reflexões. Provérbios, que é um livro de sabedoria, está refletindo sobre essas leis de forma a você sentar e meditar. Provérbios é isso. Ao longo da história, você já leu que Deus abençoa os justos e castiga o mal. Tem muitas histórias ilustrando isso. Mas o livro de Jó é para você sentar e refletir sobre isso com mais profundidade. Porque o livro de Jó vai mostrar que a existência de recompensa para os justos e de castigo para os maus não anula o fato de que os justos podem passar por situações problemáticas. Ele está te levando a não ter uma visão superficial do sistema de recompensas e castigos. O nome disso é meditação, reflexão, entender com mais profundidade algo que você já viu, mas agora você vai sentar para refletir. Isso é o livro de sabedoria. Tá certo? E aí depois vem os livros dos profetas, que vai de Isaías até Malaquias, que é a compilação do que os profetas profetizaram. Por exemplo, você chega lá no livro dos Reis, aí você sabe que tinha um profeta Isaías que ele profetizava, mas não entra em detalhes do que ele profetizava. Então o livro de Isaías está te dando os detalhes daquela história lá no livro dos Reis. Então é isso, o Velho Testamento é isso aqui é só um resumo, nós vamos ter aulas sobre todas as principais histórias, todos os principais livros do Velho Testamento, onde nós vamos aprender como que cada um deles é sobre a doutrina de Cristo. Então, até aqui eu falei sobre o Velho Testamento, que são os livros escritos antes de vir Jesus vir ao mundo. Na próxima aula eu vou falar sobre o Novo Testamento, que são os livros escritos pelos apóstolos depois da ressurreição de Cristo. Ok? Muito bem, meus irmãos. Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre essa segunda aula, sobre o Velho Testamento? Algum comentário? Ficou claro para todo mundo? Espero que vocês tenham aprendido. Quero dar boas-vindas aí para os visitantes que estão conosco. Maria da Glória, Paulinho, a mãe do nosso amado irmão Vini. Seja sempre bem-vinda, Maria. Estou vendo aqui a Fernanda. Eu não sei pronunciar esse sobrenome, Zeigler. Seja sempre bem-vinda. Mas você não é mais visitante, não. Tá certo? Deus abençoe vocês. Tenham um abençoado domingo.